Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, seja com todos os corações aqui presentes e também aqueles que não puderam comparecer esta noite. Todos recebam o abraço carinhoso e as energias santificantes que vêm do Cristo e se espalhem nesse ambiente tão gostoso. Se alguém acredita aqui em coincidência, eu já quero decepcioná-los dizendo que não existe. Recebi esse folheto na entrada, que se faz comumente nas casas espíritas, um folheto de mensagem, e vejam a mensagem que eu vou ler só o começo, para não tomar muito tempo, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Há instantes em que a alma se recolhe em silêncio, buscando refúgio da dor que a visita. Mas, mesmo nos vales mais sombrios, a luz do Cristo acende estrelas invisíveis aos olhos da carne. Isso quer dizer que não há tormentos, não há momentos mais aflitivos na vida da gente que não passe. Isso também passará. Dizem que estava escrito na porta do quarto do Chico Xavier, que dá nome a essa casa. Não é? Todos conhecem, eu acho que essa passagem, não é? Diz que ele em aflição, uma noite, problema na vista, e Emmanuel, seu guia, chega e pergunta: o que tem, Chico? Está tão aflito? O senhor não está vendo? O olho aqui lacrimejando, o outro já com problema sério. Essa hora da noite, o senhor não podia dar um recado à nossa Mãe Santíssima? E ele levou a mensagem do Chico, pedido para ela. E tempos depois, o Chico lá, recluso em seu quarto, eis que a figura de Emmanuel se aparece para ele. Chico, trouxe a mensagem que você pediu, trouxe a resposta de Mãe Santíssima. Ela disse, aí ele pegou o lápis para anotar e o papel, pôs aquela mão tradicional aquilo não era nenhum cacuete de médium, gente, viu? É que ele tinha problema na vista e quando fazia assim, diminuía o reflexo da luz e não afetava muito. O médium não precisa fazer nenhum gesto para receber uma mensagem de espíritos, sobretudo um médium do nível do Chico. Então, quando ele se pôs na posição de psicografar, o Chico disse, Emmanuel falou, isso também passará. Ele anotou e ficou esperando. Sim, isso também passará. E o que mais? Ela disse que isso também passará. Mas é só isso? É, Chico. Isso também passará. Esse sofrimento, a sua aflição, nesse mundo que é o mundo de provas e expiações, aí já são palavras minhas, tudo passa. O sofrimento e aquela alegria que é momentânea. Por isso que tem uma menção de um livro bíblico, que não é nem da literatura espírita, mas que o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de um espírito, daqueles que ajudaram Kardec, se não me engano é o cardeal Marlot, que ele diz que a felicidade não é deste mundo, é o título. Mas na verdade essa frase, que também não está assim na Bíblia, mas está num livro de Salomão, atribuído ao rei Salomão, que era filho do rei Davi, considerado o rei mais sábio, né? O mais inteligente, também o mais rico. Ele vai dizer algo parecido, que ainda que ele tenha todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama, toda a inteligência, mas que a felicidade completa ainda não é possível. E o cardeal Marlot vai dizer, na sua linda mensagem, que se um homem totalmente sábio é uma raridade neste planeta, o homem totalmente feliz, este ainda não foi encontrado. Então a felicidade são momentos, instantes, que também passa, tal como o sofrimento, as tormentas. Eu tinha hoje programado um tema que eu espero, Lídia, quando vier novamente aqui, eu abordar esse tema, que é calcado em duas perguntas.
que queres que te faça, a diferença está só no pronome, um é oblíquo e outro é pessoal. E que queres que eu faça. E é um tema também gostoso. Sabem que eu faço muito, as minhas conversas são ligadas aos ensinamentos do Cristo. Hoje é que eu estou fugindo da regra aqui, mas ele entra pesado também na história. Então, na próxima, Lídia, eu prometo voltar a essa palestra que já está pronta. Bom, eu resolvi mudar por uma razão. Nós estamos no mês de setembro e o mundo, em grande parte dos países ligados à OMS, se relembra, não é comemorar, mas se fala muito do evento chamado Setembro Amarelo, que é o mês em que se fala sobre a prevenção contra o suicídio. Então, a campanha Setembro Amarelo, que já começo dizendo, ela foi iniciada por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e eu peço que gravem esse número que eu vou perguntar durante a palestra. O número é 188, o número do telefone. Se alguém precisar de ajuda, deve recorrer a esse número, gente. É 24 horas por dia, com atendentes especializados, capacitados, a só ouvir o seu lamento, a sua lamúria, o seu queixume, e lhe oferecer um auxílio da melhor qualidade. Então, diga assim à vida, busque ajuda. Não cometa o grande equívoco. Bom, nenhum de nós, sem exceção, poderá dizer, eu nunca farei isso, eu nunca farei aquilo. Porque o nunca é muito tempo para uma existência tão breve, numa encarnação que, por mais longeva que seja, 90, 100 anos. Isso é um piscar de olho na eternidade. Então, nunca devemos dizer, eu nunca farei isso. Bom, agora, antes de começar mesmo, eu quero abrir com uma mensagem que eu via, por acaso, hoje, já com a palestra pronta, do Espírito Emmanuel, que era o benfeitor do Chico, né, todos sabem, num livro Recados do Além, no capítulo 28, com o título Imortalidade. Ele diz assim, abro aspas, quando o suicida acordou, no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus, meu Deus, onde a morte em que entrei? Uma voz, porém, lhe respondeu aos ouvidos da consciência profunda, meu filho, sairá da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida, jamais. Linda essa mensagem. Ele se referia a um jovem que suicidou-se. Então essa é a introdução do capítulo e eu não vou, ele é longo. Bom, no dia 27 de agosto passado, pouco mais de 15 dias, numa entrevista em um podcast no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, @Beto Espírita, tudo junto e minúsculo, @Beto Espírita. Estou dizendo isso para que depois, se alguém interessar, pode acessar no YouTube e lá pode ir na playlist, quer dizer, naquela lista de vídeos, né? Playlist é aquela lista de vídeos. Poderá digitar Setembro Amarelo. Foi um podcast que a gente fez em estúdio com uma psicóloga muito conceituada aqui no estado, a doutora Michele Carvalho Nogueira. E ela nos trouxe informações bastante preocupantes. Dados da OMS dão conta de que ocorre mais de 700 mil casos de suicídio por ano no mundo. E a cada 40 segundos, pasmem os senhores e senhoras, a cada 40 segundos ocorre uma morte por esta causa. Ou seja, no momento em que eu comecei até agora, quantas já aconteceram? E ainda pior, a cada 20 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Isso é um dado
alarmante e assaz preocupante. Pois bem, a doutora Michele ainda dizia que todo aquele que atenta contra a sua própria vida, em verdade não queria morrer. Todo suicida que conclui o ato sinistro, ele em verdade não queria dar cabo de sua vida. Ao contrário, ela disse que ele queria viver. Ela já atendeu mais de 4.000 pacientes. Então ela diz que o que ocorre então? O sofrimento é tão grande que causa uma desesperança enorme e faz com que a pessoa veja ali, no autocídio, que é o suicídio, a única alternativa para resolver, para mitigar aquela situação tenebrosa por que ele passa. A gente já ouve muito esse adágio popular: a grama do vizinho é mais verde do que a minha, a dor do outro é maior do que a minha, ou a minha dor, quando eu estou em sofrimento terrível, é maior do que a de todos, o meu sofrimento é maior. Então, quando as pessoas, por N razões, se encontram em situação aflitiva, viu a mensagem do começo do folhetinho? Às vezes o tormento é tão grande que a pessoa está em desequilíbrio psíquico, não consegue concatenar bem as ideias e às vezes por falta de uma assistência, por falta de alguém que tem um tino de observar alguma alteração comportamental na pessoa, a pessoa vem e comete esse ato insano. A doutora Michele também disse que todo suicida, como ela disse, ele quer viver, na verdade não quer morrer, mas que todo ele que começa, por exemplo, quem se joga de um prédio alto, segundos, né, até chegar embaixo, a lei da gravidade, 10 metros por segundo, então um prédio de 15 andares, se a pessoa se atira, em questão de segundo está no chão. Mas diz que no meio ele se arrepende. Quando ele vê a situação irreversível, ele se arrepende. Se pudesse umas asas ali para ele planar, um parapente, ele pegaria. Só que não há mais tempo. Quem tenta se afogar, quando vê que não está mais respirando, aí vem aquele desespero, querer se agarrar em qualquer coisa, mas não dá mais tempo. Suicídios acometem indivíduos, agora vejamos aqui, de todas as camadas sociais. Pobres, paupérrimos, classe média, rico, ultra rico, todos podem cometer. E há também um detalhe: nos países mais desenvolvidos, há um grande percentual de suicídio, em alguns até mais. Suíça, Holanda, Bélgica, esses países ditos de primeiro mundo. Você tem tudo, não tem mais nenhum desejo de nada, a vida parece que fica sem valor. Por qualquer coisa, vem o suicídio. A psicóloga a que me referi, tendo já atendido, como disse, mais de 4.000 pacientes, ela disse que algumas crianças que ela atendeu no seu consultório declararam para ela, crianças, pasmem, com idade de 4 a 8 anos, chegar a dizer para ela: doutora, eu tenho uma dor profunda na minha alma. Gente, uma criança de 8 anos, 5 anos, dizer que tem uma dor na alma é algo que preocupa, não é? Mas está lá nos registros dela. E isso por si só já é um indicativo de que aquela criança e as pessoas que denotam comportamentos fora da curva, podemos dizer assim, exige uma investigação, um acompanhamento, uma observação pelos familiares, pelos amigos, por todos que puderem, de alguma forma, porque às vezes a pessoa está fora da curva, mas a gente nem nota. Alguém de fora às vezes observa: rapaz, fulano, eu estou achando isso, aquilo, dá uma observada aí. Tem pessoas que às vezes brincando, vou morrer, viu, essa vida não serve mais. Aí as pessoas, não, ele é brincalhão. Isso aí, e a gente costuma dizer, quem quer suicidar, se suicida, não diz. Cão que ladra não morde, né? Nesse caso, os cães ladram e na maioria das vezes mordem. Então, qualquer anormalidade numa pessoa que você conhece,
Ela diz que as pessoas, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é ríspida, não é lá muito de muita cortesia, de repente fica tão educado, amoroso com a mulher, com a namorada, fazendo gentilezas que nunca fazia. Ela disse, isso denota que muitas vezes é um preparativo, tipo uma despedida. Observe, pessoas que às vezes, de repente, gostava disso, daquilo, passam a não se interessar mais, olhar vagueando no horizonte, o desinteresse pela higiene pessoal, se isola num cômodo da casa, num quarto, enfim. Isso exige observação e a busca por ajuda especializada. Tem as obsessões que influenciam? Tem. Deve buscar o atendimento fraterno nas casas espíritas? Deve. Deve e funciona. Mas nenhuma casa espírita séria vai dizer, você vai resolver seu problema aqui no atendimento fraterno. Não precisa atrás de médico e psicólogo, nem psiquiatra. Se o problema é espiritual, será resolvido. Muitas vezes o problema é de ordem espiritual, que nós sabemos da influência dos espíritos. O apóstolo Paulo dizia, nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas, querendo dizer que espíritos por todo lado da gente. Então eles influenciam. Mas, no caso da obsessão, vamos aqui um exemplo prático. Eles chegam a lesar, provocar lesão no nosso cérebro físico. E uma vez que a lesão se instalou no vaso físico, você vai para o tratamento fraterno, toma o passo de tratamento, acompanha, é bom e deve frequentar, ou a sua religião qualquer, estou falando do tratamento, porque estou numa casa espírita, mas não deve prescindir de buscar o auxílio com o psicólogo, o psiquiatra. Porque só sabe dessas coisas quem tem alguém na família ou alguém conhecido. Não é brincadeira, gente. Então, nesses casos, mesmo quando há processo obsessivo, tem que haver o tratamento associado. O tratamento espiritual, que é indispensável, porque quando a causa é obsessiva, pode tratar também somente com o psicólogo ou psiquiatra, mas ele vai voltar às crises. Porque o outro fator não foi tratado. Então, é um tratamento, é uma terapia associada. Os dois são necessários.